Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Já dá início ao nosso estudo da obra Pão Nosso, aqui através da página do Instagram do Centro Espírita Irmã Sheila. Você passar por aqui e ainda não curtiu ou não seguiu a nossa página, faz isso, por favor, porque isso nos ajuda a levar para outras pessoas, para mais pessoas, o conhecimento da doutrina espírita. Em alguns minutinhos nós vamos dar início ao estudo do capítulo 71 da obra Pão Nosso. Então fica por aí, enquanto o Instagram vai avisando as pessoas, que já a gente começa, tá? Enquanto isso, eu vou me organizando aqui para a gente fazer a nossa prece inicial. E aí você que vai assistir, né, o Pão Nosso, pela manhã, à tarde, à noite, daqui a alguns dias, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. Queria agradecer em nome de toda a família do Centro Espírita Irmã Sheila por vocês estarem aqui. Quando vocês puderem, compartilhem esse estudo, mandem para os amigos de vocês, para que a gente possa alcançar o maior número de corações possíveis com esse estudo, com esse conhecimento, tá? Então, como é de hábito, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Convidar todos aqueles que vão nos acompanhar agora ou depois, que se puder, feche os olhos, eleve seu pensamento ao alto, aquiete o seu coração e diga do fundo da sua alma: Senhor Jesus, Mestre querido e amoroso, que tu possas nesse momento, através das tuas luzes benditas, derramar paz em todos os lares em que esta live chegar. E futuramente, que tu possa levar luz a todos aqueles que alcançarem os conhecimentos trazidos pelo benfeitor Emmanuel através da obra Pão Nosso. Que nós, juntos aqui, reunidos em teu nome, Jesus, possamos receber do alto as inspirações, as orientações necessárias para o nosso esclarecimento, a fim de que possamos nos melhorar, evoluir e caminhar na tua direção, que é o sol imorredouro da nossa imortalidade. Obrigada por podermos estar aqui nesse momento, compartilhando com todos os corações queridos os conhecimentos do teu bendito Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Gente, que bom estar aqui de volta. Muito bom mesmo. Tá com tanto tempo que eu não faço o Pão Nosso, que eu estou muito feliz de estar aqui. O estudo da obra Pão Nosso, ele começou ainda durante a pandemia. Não sei se vocês lembram, mas lá em 2020, a gente começou esses estudos. Eles aconteciam aos domingos e era pela manhã. Depois a gente foi alternando, foi mudando de dias ao longo da pandemia. E aí depois ele foi para o presencial lá no Sheila. E aí, como a gente está com uma série de estudos, muitas atividades, nós trouxemos ele para o online de fato. Porque ele acontecia no Sheila e era transmitido. Não sei se vocês sabem, né? Mas o livro Pão Nosso, esse livro faz parte da coleção Fonte Viva, é o livro número 2, né? Tá aqui, é o livrinho número 2. Ele é uma coleção muito especial, ditada pelo benfeitor Emmanuel ao Chico Xavier, e ele é constituído de livros como Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro, Pão Nosso, que é o segundo, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. São 5 livros que estudam, que interpretam e que comentam o Novo Testamento. E hoje a gente vai estudar o capítulo 71. Se você tiver o livro Pão Nosso em casa, você pode acompanhar aí o estudo. O título desse capítulo é Sacudir o Pó. De onde o Emmanuel tirou esse título? O que o Emmanuel faz? Ó, o Emmanuel, ele pega um versículo do livro, vocês estão vendo? Aqui um versículo do livro, um verso, dá um título a esse verso e comenta esse verso, comenta esse versículo. E os comentários do Emmanuel são sempre muito objetivos, sempre muito pontuais, né? E traz para nós uma clareza muito grande a respeito dos ensinamentos de Jesus através dos seus apóstolos. Então vamos lá, o capítulo é Sacudir o Pó. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 14. Aí, antes da gente começar a falar ou a ler a passagem,
Porque a passagem, gente, é essa aqui, ó. Só a título de curiosidade. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Essa é a passagem, está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 14. Todas as vezes que nós vamos estudar o Evangelho de Jesus, é necessário que a gente contextualize. Então, como aqui é o capítulo 10, o Emmanuel vai comentar o versículo 14, é importante que a gente contextualize esse capítulo 10. Né? O que é o capítulo 10 de Mateus? Né? Do que trata o capítulo 10? Que é esse pretexto que o Emmanuel utiliza para comentar aqui a passagem do Evangelho, para escrever, né, aqui o capítulo do Pão Nosso, o capítulo 71. O pretexto é esse versículo, é o versículo 14 do capítulo 10. Então, eu sempre recomendo, quem vai estudar o Evangelho, que pegou aquele versículo isolado, vai lá no capítulo, verifica qual é o capítulo, qual é o objetivo daquele capítulo, qual é o tema daquele capítulo. Então, o capítulo 10 de Mateus é o capítulo que trata daquele discurso de Jesus apresentando a missão dos apóstolos. O capítulo 10 de Mateus traz a missão dos 12 discípulos, quando Jesus os encaminha em tarefa, em missão. Jesus faz um discurso dizendo: vocês deverão reagir assim, fazer assim, agir dessa forma, se conduzir dessa maneira, né? Ele vai dar orientações aos discípulos. O capítulo 10 de Mateus faz isso, apresenta o discurso de Jesus aos apóstolos, dando a eles as orientações em suas tarefas, em suas missões. O versículo 14, que é essa metáfora, essa analogia, né, é uma orientação de Jesus aos apóstolos, dizendo: se vocês saírem para pregar, se forem levar a boa nova, levarem o evangelho a uma casa, a uma cidade, e lá chegando ninguém os escutar e nem os receber, o que ele recomenda? Saindo da casa, não é dentro da casa, não é dentro da cidade, saindo da casa, e isso é importante. Saindo da casa, sacudi o pó dos vossos pés. Olha só. Aqui a gente tem uma materialização do ensinamento de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele apresenta de maneira analógica, de maneira alegórica, né? Ele apresenta uma analogia, apresenta uma alegoria, quando ele diz que aqueles que não escutam, aqueles que não querem escutar, porque escutar é mais do que ouvir, tá, gente? Ouvir é uma função, é um sentido. Ouvir é um sentido, como ver, como o tato, tocar, como o paladar, como o cheiro. Ouvir é um sentido. Escutar é mais que isso. Escutar é a capacidade que a gente tem de ouvir atentamente, de absorver, de compreender, de buscar viver aquilo que a gente escutou. Então, Jesus recomenda que se os discípulos forem a um local, a uma cidade, a uma casa, e ninguém quiser escutá-los, se ninguém quiser recebê-los, que ao sair daquela casa, ao sair daquela cidade, bata o pó dos pés. E por que ele diz ao sair? Por que eu não vou bater os pés dentro da casa da pessoa? Por que eu não vou bater os pés ainda dentro da cidade? Porque é falta de respeito com o próximo, é falta de caridade. Fazer isso com aquele que ainda não compreende, com aquele que ainda não entende a boa nova, né? Então, a gente não vai contender, a gente não vai entrar em debate, a gente não vai tentar convencer, a gente vai embora tranquila e calmamente, e ao sair dali, bate o pó dos pés. Metaforicamente, o que o Cristo está dizendo é que a gente não entre em conflito, não entre em contenda, não entre em discussões inúteis, porque se a pessoa não deseja ouvir, se ela nem sequer nos recebe, o que nós vamos fazer lá? A gente segue o caminho. Então, bater o pó é isso, né? Seguir o caminho. Quando Emmanuel vai comentar o versículo, né, ele diz assim: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias.
Emmanuel está dizendo que os discípulos saíam da cidade, saíam das casas e batiam os pés, literalmente, né, para tirar a poeira ali da casa onde eles estiveram, da cidade onde eles estiveram, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impertinência. O que Emmanuel está dizendo? Ele está dizendo que os apóstolos tinham o hábito de ir a determinados locais, pregar o evangelho, e em saindo de lá porque não foram recebidos, ou porque ninguém os escutou, eles saíam da cidade, eles saíam da casa, e literalmente eles batiam os pés para tirar a poeira. Mas eles faziam isso por quê? Porque naqueles lugares, geralmente as pessoas muito rebeldes ou muito impertinentes, né? Teimosas, não queriam saber da mensagem de Jesus, não estavam interessados na mensagem do Cristo. Então eles seguiam, eles iam adiante levar a mensagem para aqueles que queriam receber, né? Que queriam de fato escutar. O Emmanuel diz assim: todavia, né? Mesmo os apóstolos tendo batido os pés literalmente para tirar o pó das sandálias, todavia, diz o benfeitor Emmanuel, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico de bater os pés, vejam só. Boa noite, Vanessa, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Se a simbologia de bater os pés estivesse restrito apenas ao bater mecânicos dos pés, somente a isso, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O que o Emmanuel está dizendo? Olha, Jesus não está dizendo aqui simplesmente que porque você não foi ouvido, o evangelho não foi ouvido, não quis receber os apóstolos, quando você sair vai bater a poeira do seu pé. Vai bater o pé lá fora, né, da cidade, vai bater o pé lá fora da casa. Não é sobre esse aspecto material, mecânico. Por isso que eu disse, isso aqui é uma simbologia, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é uma analogia. Na realidade, o ensinamento aqui é muito mais profundo e ele serve para a nossa atualidade. E ele serve imensamente para a nossa atualidade. Por quê? Porque nós, muitas vezes, quando nós nos encontramos com o Evangelho de Jesus, ou quando o Evangelho de Jesus nos encontra, e nós estamos prontos, preparados, como aquela terra que foi arada, aquela terra boa, e a semente desse Evangelho é lançada em nós, nós começamos a busca da nossa melhoria individual. A gente começa essa busca dessa melhoria íntima, a gente começa essa busca da nossa própria renovação interior. Porque toda renovação é de dentro para fora. Então, quando a gente descobre a força do Evangelho, a força do Cristo, a gente busca se melhorar. E muitas vezes, na empolgação de se melhorar, a gente gostaria muito que os outros também se melhorassem ao nosso redor. E aí a gente começa a convidar os amigos, a convidar a família, a falar, né, de maneira empolgada das novidades alviçadeiras do Evangelho. A gente começa a falar da própria renovação, a falar da força renovadora que tem o Evangelho para os outros. E normalmente as pessoas, de um modo geral, especialmente aquelas muito materialistas, elas não querem ouvir. Elas acham que nós estamos doentes, que adoecemos, que nos tornamos fanáticos, que o espiritismo nos enlouqueceu. Então, a gente ouve muito isso. E geralmente as pessoas não querem nos ouvir. Ou não querem nem sequer nos receber. E tá tudo bem. Por que que tá tudo bem? Porque é cada um segundo suas obras. E cada um se encontra em um degrau, em um patamar espiritual, um patamar de maturidade espiritual que faz com que a gente selecione aquilo que a gente já é capaz de receber e aquilo que a gente ainda não consegue receber como verdades trazidas pelo Cristo. Então, aqui, o bater dos pés não é somente o ato mecânico de tirar a poeira dos pés, porque alguém não quis te dar atenção, porque naquela casa você não foi bem recebido, ou porque te ouviu, mas não te escutou. Não é só isso. De acordo com Emmanuel, o ensinamento de sacudir o pó dos pés é muito mais profundo. Ele recomenda, que nós iniciemos a extinção do fermento doentio. Como assim, Adriana? Saiu do pó dos pés para o fermento? Gente, quando vocês estiverem assim, sem fazer nada, e quiserem
pesquisar algumas curiosidades a respeito do Testamento, do Velho Testamento, do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, vai lá no Google e coloca assim, palavra fermento na Bíblia. Vocês vão ficar assustados com a quantidade de vezes que a palavra fermento aparece no Velho e no Novo Testamento. Mas como? Por quê? Porque a palavra fermento é uma metáfora. E é uma metáfora muito útil dentro do Novo e do Antigo Testamento. E era um elemento do cotidiano ao tempo de Jesus. O povo judeu consumia muito pão. Então, eles utilizavam fermento para levedar a massa, para que a massa crescesse, né? Para que ela rendesse mais. Essa é a função química do fermento. Mas dentro da Bíblia, o fermento ele ganha uma série de significações. Muitas significações. Eu fui atrás de algumas dessas significações, né? Fermento é uma substância que proporciona crescimento. Em muitas passagens do Novo e do Antigo Testamento, ele aparece como sinônimo de pecado. Ele aparece como sinônimo de orgulho, que o orgulho nos infla, né? Nos incha. Ele aparece como sinônimo de maldade. Para a maioria de nós que somos, às vezes, leigos em estudo bíblico, nós estranhamos quando Jesus, né, em muitas passagens, se utiliza do fermento como uma metáfora. Mas aqui, o fermento tem uma simbologia extremamente significativa, porque o Emmanuel diz assim, o ensinamento de sacudir o pó dos pés, ele é muito mais profundo do que só o ato de bater a poeira do próprio pé ao sair de uma casa ou ao sair de uma cidade que não quer escutar o Evangelho de Jesus. Ele é mais profundo. Ele recomenda, olha só, sacudir o pó dos pés. Esse ensinamento recomenda a extinção do fermento doentio. Sabe o que significa aqui fermento doentio? É aquele fermento que vai adoecer a massa. Então pense, fermento doentio aqui é o pecado, fermento doentio aqui é a maldade, fermento doentio aqui é a nossa ignorância, né? Porque lembra, fermento é aquilo que faz com que algo cresça, com que algo enche, com que algo aumente de tamanho. Que é coisa para nos inflar mais do que o nosso orgulho ferido, né? Então ele diz, o ensinamento é mais profundo e se recomenda a extinção do fermento doentio. Jesus recomendou aos seus apóstolos, sacode o pó dos pés, mas não no sentido de bater os pés, no sentido de tirar do próprio coração o fermento doentio. Por quê? Imagina só Pedro. Pedro é aquele personagem, né, que todos nós conhecemos, que conviveu com Jesus. Em muitos momentos explosivos, né? Tirou a espada, cortou a orelha do soldado Malcolm. Era aquela criatura que queria resolver tudo, né, ali na força do momento, na força da explosão do momento. E imaginem, né, aquela época, os apóstolos andando a pé, passando fome, passando sede, caminhando pelo deserto, chegavam em uma cidade, chegavam em uma casa e não queriam ser recebidos. As pessoas não queriam ouvir o evangelho. As pessoas apedrejavam os apóstolos, as pessoas ignoravam, cuspiam os apóstolos, não queriam saber da mensagem do Cristo. Como é que eles ficavam? Magoados, chateados, tristes, desanimados. Mas Jesus, já sabendo de antemão disso, já sabendo que nós viveríamos tudo isso quando decidíssemos levar a sua mensagem, ele já sabia que nós seríamos caluniados, que nós seríamos expulsos de alguns lugares, que muitos nos cuspiriam, muitos nos apedrejariam, né? Então, ele sabia disso. E ele avisou aos apóstolos sobre isso, dizendo, sacode o pó dos pés. E aqui o Emmanuel diz que sacudir o pó dos pés significa a extinção, retirar do próprio íntimo o fermento velho, o fermento doentio. Retirar o que de dentro de nós? Significa então o que sacudir os pés? Deixar para trás a mágoa, deixar para trás o melindre, deixar para trás aquele que ofendeu, aquele que caluniou, deixar para trás tudo aquilo que nós ouvimos de ataques, de calúnias, de maledicência, quando decidimos realizar a tarefa do Cristo. Gente, não é uma tarefa fácil.
Desde a época, Jesus foi crucificado. Nós estamos agora no lucro, que a gente não vai para a cruz, né? Não é apedrejado em praça pública, nós estamos no lucro. Mas aquela época do Cristo, as pessoas eram apedrejadas, as pessoas cuspiam umas às outras, nas ruas. Então, tirar aqui, retirar o pó do pé, significa extinguir esse fermento doentio. Retirar do coração, né, a própria mágoa. Quantas vezes a gente fica magoado porque a gente está ali na tarefa do evangelho, fazendo uma live dessa, comentando um evangelho num dia de evangelho terapia, fazendo uma palestra, realizando um trabalho social, realizando uma tarefa de evangelização infantil, realizando uma atividade de estudo, e alguém vem e aponta em nós nossos defeitos, fala mal da nossa conduta, muitas vezes calunia a nossa própria caminhada. Quantas vezes nos acusam de buscarmos ser santos ou de sermos hipócritas porque falamos uma coisa e vivemos outras. Todos nós passamos por isso, todos nós que decidimos levar adiante a mensagem do Cristo, ou que decidimos nos melhorar, decidimos nos transformar em criaturas novas. Todos nós passamos por isso. E o que Jesus está dizendo é: sacode o pó dos pés. Tira do coração o fermento doentio. Não deixa morar ali dentro de você para inflar, para inchar o seu orgulho, né, o seu melindre. Continua a tarefa, segue adiante, porque ele diz assim: sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa. Olha só, gente, é não guardar mágoa. E aí, às vezes, a gente, né, se depara com algumas situações que você nem sabe que você feriu a pessoa, você nem sabe que a pessoa foi machucada, porque você não fez nada na intenção de ferir, de machucar, de magoar, e a pessoa tá magoada 1 mês, tá magoada 2 meses, tá magoada 1 ano, e tem gente que passa a vida inteira magoada com você, e aí no dia que ela decide falar com você, você pergunta assim: mas eu magoei você em quê? Porque eu não lembro, eu nem fiz nada na intenção de te magoar. Então ele diz: olha, tá na tarefa do Cristo, decidiu abraçar a tarefa com Jesus, esquece a mágoa, sacode a poeira do pé e segue tua vida. Continua realizando teu trabalho, continua realizando tua tarefa, né? Caminha na direção de Jesus. Se você decidiu se melhorar, a mágoa é a primeira coisa que você tem que abandonar, que sacudir dos pés. Ele diz: sacode, né, o pó dos pés e não conserva qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida. Quais são as bases da vida? Vamos parar para refletir. Ele diz que a gente não pode deixar detritos, sujeiras na base da nossa vida. Qual é a base da sua vida? Pensa aí. Qual é a base da sua vida? A base da minha vida é o amor, né? A base da minha vida é a busca incessante de ser melhor. A base da minha vida é Deus. Então, se a base da minha vida é Deus, se a base da minha vida é o amor, se a base da minha vida é essa busca incessante de ser melhor, eu não posso deixar detritos na base da minha vida. Eu não posso dizer que amo e guardo mágoa, dizer que eu sei que Deus é meu Pai e Ele é a justiça suprema, e ficar desejando vingança, desejando o mal para os outros. Como é que eu abro a boca e digo que acredito em Deus, acredito na sua justiça e eu desejo o mal para as outras pessoas? Como é que eu sei da lei de ação e reação, eu sei que tudo aquilo que eu semeio eu vou colher e eu continuo desejando o mal para os outros? Como assim? Então, Emmanuel está dizendo aqui: sacudir o pó dos pés é não guardar mágoas e nenhum detrito nas bases da nossa vida, em face da ignorância e da perversidade, né? Por causa da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho das nossas experiências. Olha, quantas vezes perversidade e ignorância atravessam o nosso caminho? Sabe o que é perversidade? Perversidade é a capacidade da pessoa fazer o mal sem a menor dor na consciência. Aquela pessoa fria, cruel, que é capaz de fazer o mal, pelo prazer de fazer o mal. Isso é perversidade, né? Então, a perversidade e a ignorância, porque tem gente que faz o mal por ignorância.
ela está agindo ali, mas ela não sabe que está lhe fazendo mal, ela está agindo por ignorância. Mas muitas vezes essas duas coisas atravessam a nossa vida, especialmente na nossa caminhada de busca da nossa melhoria, de busca do nosso crescimento, e a gente guarda mágoa, a gente guarda rancor, a gente se revolta, porque a pessoa está doente, a pessoa é ignorante, a pessoa é perversa, e aí eu vou adoecer com a doença dela? Nunca, né? Eu vou sacudir o pó dos pés, como diz Mateus, né? Jesus através de Mateus, e o benfeitor Emmanuel comenta. Então ele diz assim: é natural o desejo de confiar aos outros, às outras pessoas, as sementes da verdade do bem. Claro, a gente, quantas vezes nós queremos que os nossos amigos, que a nossa família, eles também se inteirem dessas verdades que nós encontramos na doutrina espírita. Quantas vezes nós gostaríamos que algumas pessoas que nós conhecemos, elas tivessem minimamente o contato e o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. A gente pensa, nossa, a vida dela melhoraria tanto, nossa, as coisas na vida dela seriam muito mais fáceis, nossa, aquela família teria muito mais paz, se ela conseguisse, né, absorver um pouquinho dessas verdades. A gente sempre deseja confiar essas nossas conquistas àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas o benfeitor Emmanuel nos diz que se somos recebidos pela hostilidade, veja bem, se você deseja dividir essas verdades com as pessoas ao seu redor, com seus amigos, com a sua família, o que você recebe é hostilidade, não é razoável, ele diz aqui, não é razoável nos demorar em longas observações e apontamentos. Gente, ó, o que ele está dizendo aqui? Coisas básicas. Você vai conversar com uma pessoa, você está doido para falar para ela sobre a lei de ação e reação, você está doido para que ela entenda a justiça divina, a suprema justiça de Deus, você está doido para que ela compreenda o que é reencarnação, você quer que ela veja Deus com esses olhos que você já é capaz de ver. Aí você pergunta para ela, você acredita em Deus? Você crê em Deus? A pessoa diz, eu creio em Deus. Você crê na sua suprema justiça, na sua suprema bondade? A pessoa, creio. Então você acredita em Deus? Acredita. Você acredita na imortalidade da alma? Não, aí mais ou menos. E você acredita na sobrevivência da alma? Acredito, mas eu acho que quando a gente morre, a gente vai para o céu, para o inferno. Gente, se ela não tem certeza, se ela não tem, ela não sabe, se ela não sabe que Deus é a causa primária de todas as coisas, se ela ainda vê Deus como aquele homem de barbas brancas, com um cetro na mão, dizendo quem vai para o céu, para o inferno, nem vale a pena. A gente não pode contender, porque nosso propósito não é de maneira nenhuma catequizar ninguém. Por isso que o Emmanuel nos diz que sacudir o pó também significa não bater boca, não tentar convencer a pessoa de que a reencarnação é um fato. Ela vai morrer um dia e ela vai descobrir, né? Que beleza! Ela vai morrer um dia e ela vai descobrir. Então a gente não precisa bater boca, não precisa contender, a gente não precisa, como diz o próprio benfeitor Emmanuel, no capítulo 98 desse mesmo livro, ele tem um capítulo lá maravilhoso, que depois vocês podem até ler, porque futuramente a gente vai estudar. É um capítulo lindíssimo que tem aqui no livro, capítulo 98, que o título dele é Evita Contender, se eu não estiver enganada. Ó, capítulo 98, Evita Contender. Ou seja, não bate boca, não vale a pena, não vale a pena. Por quê? Porque nós não estamos aqui para convencer ninguém daquelas verdades que nós já alcançamos. O que a gente faz? Sacode o pó dos pés, não conserva mágoa, não alimenta a discórdia, não entra em debate e segue com a tua tarefa. Segue, se a sua família não concorda, segue com a tua tarefa, sacode o pó dos pés. Se a sua família acha que você tá ficando doido, fanático, porque eu já ouvi isso de muitas pessoas, tá ficando doida, tá fanática, só escuta música espírita, chega na casa, é palestra espírita na televisão, toda atividade que faz no fim de semana é atividade espírita, só vive agora doida, fazendo palestra pra cima e pra baixo. Gente, segue, sacode o pó dos pés e segue na sua atividade, porque não vale a pena contender. O Emmanuel nos diz, né, que nós não podemos contender, porque, ora,
os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, aquelas pessoas que aprendem passagem do Evangelho, memorizam passagens do Evangelho, versículos, só para debater, se degladiar com o outro, né? Para vaidade, para dizer eu sei mais do que você, eu entendo mais do que você, eu conheço o Evangelho mais do que você, que em versículo tal, capítulo tal do Antigo Testamento, né? Essas pessoas que se incorporam ao Evangelho de Jesus por espírito de contendas, de disputas, diz o benfeitor Emmanuel, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Consciência tranquila. O reino de Deus habita dentro de nós. O maior e o mais sutil adversário do reino de Deus é a contenda, é se degladiar, é se debater em nome do Evangelho. Tem gente que usa versículo para jogar piada indireta nas pessoas. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou usar versículos da Bíblia para jogar indireta, para jogar piada nas pessoas? Ou então passagens das obras básicas da doutrina espírita, né? Porque a gente tem ali uma lei de ação e reação, e às vezes uma pessoa diz assim, a lei de ação e reação tá aí mesmo, quem tem com quem me pague não me deve nada. A gente fica usando o conhecimento que tem para contender, para entrar em conflito. Então o Emmanuel nos aconselha, não contender, não gastar tempo com aquelas pessoas que não querem ser convencidas. Eu não preciso convencer ninguém de nada. Não adianta, a gente estava vendo hoje no estudo da mediunidade, no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, que a gente não pode de maneira nenhuma tentar provar para um cego que a luz existe se ele não acredita na luz. Então é a mesma coisa, eu não vou discutir reencarnação, discutir livre-arbítrio, discutir a lei da semeadura, não vou discutir imortalidade do espírito, pluralidade das existências, com alguém que não quer, que diz piamente, não acredito. Pronto, tá tudo bem, ela tem o direito de não acreditar. Então, não entre em contenda. Por quê? O Emmanuel diz que quando nós fazemos isso, né, ao invés de transformar, né, de conduzir a tarefa a um êxito oportuno, futuramente, quem sabe, a gente deixa ali a sementinha, futuramente, quem sabe, um dia aquela pessoa retorna, né, curiosa, ao invés de transformarmos aquele momento em uma oportunidade, nós vamos estabelecer sombras e dificuldades em torno de nós mesmos. Ó, isso aqui é muito importante. Se eu conheço o Evangelho, se eu conheço a doutrina espírita, e eu, ao invés de compreender que o outro não quer, que o outro não está no momento, né? Ele não está na vibe, ele não quer saber de reencarnação, ele está curtindo a vida doidado, porque, como disse a Tamires ainda há pouco no estudo da Gênese, a gente também viu isso hoje lá, no estudo do Livro dos Médiuns, os 3 elementos, né, gerais do universo são Deus, Espírito e Matéria. Se ele não acredita nem em Deus e nem em Espírito, a única coisa que ele acredita é na matéria. Então, deixa ele com as suas crenças, porque ele está num patamar de evolução que ele ainda não alcançou essa compreensão. E não serei eu que irei convencê-lo. Porque ao invés de eu aproveitar aquela oportunidade para deixar alguma semente ali plantada, se eu transformar isso numa contenda, numa disputa, numa briga, numa rixa, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer, como diz o benfeitor Emmanuel aqui, sombras e dificuldades para o meu próprio caminho. Porque é o meu orgulho falando, eu tenho que convencer o outro de que isso é verdade. Eu vou provar para o outro que eu estou certo, né? Em algumas religiões, a gente tem essas posturas vaidosas, orgulhosas, de ter que mostrar para o outro que eu estou com a razão, eu estou certo, o inferno existe, né? E isso mais aquilo e aquilo outro. As pessoas querem nos convencer, nos empurrar a goela abaixo verdades que são delas. Então, o Emmanuel está dizendo, não entre em contenda, não debata, sacode o pó dos pés e segue adiante. Segue a sua tarefa. E ele ainda diz mais assim, se alguém não te recebeu a boa vontade, né? A pessoa não quer ouvir, ela não está afim de ouvir, ela não quer saber daquele evangelho.
Se alguém não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, presta atenção, ó. Você fez de tudo, tentou ajudar, levou o evangelho, orientou, esclareceu, mas a pessoa ela não entendeu, ela não quer receber nem a sua boa vontade e muito menos ela entendeu a sua boa intenção. O Emmanuel pergunta, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Por que eu vou ficar me maldizendo dessa pessoa? Por que eu vou ficar acusando ela de ignorante, né, que tá perdida, vive pra matéria, não tem fé em nada? Pra que acusar? Vai pro inferno, né? Porque quando você diz pra alguém, quando eu digo para as pessoas, de um modo geral, que eu sou espírita, as pessoas se assustam. E quando eu falo isso para algumas pessoas de determinadas ideologias religiosas, elas não só se assustam, como elas acham que eu estou condenada ao fogo do inferno. Né? E eu olho para elas, e elas me olham, e a gente se encara, e eu penso, não é a hora. Aquilo ali é o momento dele, aquilo ali é até onde ele pode compreender. E tá tudo bem, né? E eu falo isso porque eu convivo com uma família que é 80% protestante, né? Talvez 15% católica e 5% espírita. Acho que o 5% sou eu. E uma outra pessoa que tem uma simpatia. Então a gente vai contender para quê? Né? Por que a gente vai entrar em debate? Por que a gente vai começar com as acusações? O Emmanuel então lembra, tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Gente, debater o evangelho, falar do evangelho, acusar que o outro não conhece o evangelho, né? Jogar na cara do outro que ele vai para o inferno porque ele é espírita, citar os capítulos, citar os versículos, jogar na cara da pessoa através, né, das redes sociais, as indiretas, usando a própria Bíblia. Isso aqui não soluciona os nossos problemas espirituais. Quais são os nossos problemas espirituais? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, a mãe de todos os males. As nossas próprias deficiências são os nossos problemas espirituais. Contender, debater, entrar em discussão não irá resolver nossos problemas íntimos, as nossas aflições, as nossas dores. Aí o Emmanuel diz assim, ignoras acaso? Olha só, a pergunta do benfeitor Emmanuel. Por acaso tu ignoras que o negador, aquele que nega, não acredita em reencarnação, não adianta, você não vai me convencer. Não acredito nesse negócio de que espírito se comunica, de que psicografia, de que psicofonia, eu não acredito. O que Emmanuel está dizendo? Isso é o negador. Ignoras acaso que o negador e o indiferente é aquele que diz assim, isso aí para mim é nada. Esse negócio de espírito, vixe, não quero nem discutir, quero nem debater, porque isso aí para mim nem existe. Espírito para mim não é nem gente. Indiferente, né? O negador e o indiferente, ignoras por acaso que o negador e o indiferente, diz o Emmanuel, serão igualmente chamados pela morte do corpo. A nossa pátria de origem é aquele negócio que eu digo, né? Eu digo sempre. Eu falo brincando, mas é sério, viu, gente? Eu falo assim, gente, não discute. Não tenta convencer a sua família da reencarnação. Não tente convencer a pessoa da lei de ação e reação se ela não quer acreditar. Ela não precisa acreditar em reencarnação. Por quê? Porque ela vai morrer. Ela vai morrer. Aí o Emmanuel diz isso de maneira bem bonita, né? O Emmanuel diz assim, não ignoras por acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo, a pátria de origem, eles vão voltar para a pátria espiritual. E lá eles vão descobrir, né? Se de fato existe ou não existe espíritos, se eles sobrevivem ou não sobrevivem à morte. E aí ele termina o texto dizendo assim, de maneira muito sábia, encomenda-os, ou seja, entrega essas criaturas que negam, que não dizem não acreditar, entrega essas criaturas a Jesus com amor. Sacudir o pó dos pés é também quando te rejeitarem, te caluniarem, te maltratarem em nome do Cristo, né? Sacudir os pés também significa encaminha essas criaturas com amor e prossegue. Encomenda essas criaturas a Jesus, entrega essas criaturas ao Cristo com amor e prossegue em linha reta.
em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Você já estabeleceu para a sua vida os sagrados objetivos? Porque o Emmanuel diz que a gente não entra em contenda, a gente não tenta convencer, catequizar os outros, né? Sacudir os pés, o pó dos pés também significa isso, mas ele diz, aquelas pessoas que te ignoram, te caluniam, né, que não acreditam na tua renovação, entrega essas criaturas com amor a Jesus e segue em linha reta, buscando teus sagrados objetivos. Quais são os seus sagrados objetivos? Se você ainda não construiu teus sagrados objetivos, pensa nisso hoje. Quais são os meus sagrados objetivos? Eu tenho como sagrado objetivo me tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu tenho como sagrado objetivo me perdoar. Não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, para que eu possa aprender a perdoar os outros também. Eu tenho como sagrado objetivo me acolher as minhas dores, acolher as minhas necessidades, para que eu compreendendo as minhas dores, eu seja capaz de olhar com carinho, com misericórdia pela dor, pela dificuldade do outro, meus sagrados objetivos, me tornar um ser humano melhor. Para quê? Para que eu também possa possibilitar as pessoas que estão ao meu redor se tornarem também alguém melhor. Porque eu não posso querer o melhor só para mim, né? Eu também preciso querer o melhor para os outros. Então ele diz, prossegue em linha reta buscando os teus sagrados objetivos. E aí ele termina avisando, há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de nós mesmos. Para que ficar contendendo, batendo boca? Ah, porque é protestante, porque é católico, porque é espírita, porque é da Umbanda, porque é do budismo, porque é do candomblé. Aí vai começar a bater boca porque esse é pior, esse é melhor, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não, gente, nós não vamos entrar nisso. Jesus recomenda sacudir o pó. Não, nós não vamos debater, nós não vamos nos degladiar. O que a gente vai fazer? Nós vamos buscar contribuir com a edificação espiritual do mundo, com a edificação espiritual de nós mesmos. Por isso que ele recomenda, sacode dos pés, né, da mente o pó, sacode o pó da sua mente, do seu coração, das más impressões, sacode o pó das más impressões e marcha alegremente na direção da sua própria conquista espiritual. Vai marchando, cumprindo a sua tarefa, vai em busca dos teus sagrados objetivos. Para que eu vou bater boca, contender, me degladiar, porque um resolveu ser budista, o outro é judeu? Gente, é religião. Religar, e a maneira que a pessoa encontrou de se ligar ao sagrado, de se ligar a Deus. Todos nós estamos caminhando para a mesma destinação, o oceano do amor divino. Não precisamos nos degladiar. E se as pessoas não creem naquilo que você crê, tudo bem. Cada um de nós está em um patamar, em um degrau, e de maturidade espiritual diverso, distinto. Observe só, nem todas as escolas do mundo são de ensino fundamental. Nem todas elas são de ensino de educação infantil, nem todas elas são de ensino médio. Nem todas as instituições de ensino são universidades. Assim também com o espírito. As nossas instituições religiosas são escolas. Nós necessitamos de todas elas, tá bom? Então lembre-se, sacudir o pó significa, entre outras coisas, né, sair do lugar da rebeldia, sair do lugar da impertinência, olhar para a nossa estrada e perceber que se nós já mudamos, nos transformamos e desejamos verdadeiramente auxiliar na transformação do mundo, nós não vamos debater, nós não vamos contender, nós não vamos discutir. Nós vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus. Nós vamos sentir o Evangelho do Cristo e a gente vai viver esse Evangelho, tá bom? Muito obrigada aí pela companhia de todos vocês. Encerramos o capítulo 71 do livro Pão Nosso. Maravilhoso, né? Que foi que a Vanessa dizia. Eu fico revoltada quando vejo alguém falando mal do espiritismo e a religião de matrizes africanas. Então não se revolte, não. Faça uma prece por essas pessoas, sabe por quê? Porque Jesus disse que a gente encomenda essas criaturas com amor para Ele. A gente entrega para Ele e Ele cuida. E nós vamos seguindo o nosso próprio caminho. Vamos construindo os nossos sagrados objetivos, tá bom?
Ah, gente, obrigada pela companhia. Eu não consegui acompanhar aqui todos os comentáriozinhos de vocês, mas eu fico muito feliz por vocês estarem aqui participando da nossa live nessa noite tão agradável, tá bom? Muita paz. Eu vou fazer uma prece de encerramento. Se você quiser colocar uma aguinha aí para fluidificar do seu lado, coloca e quando terminar o estudo você toma, tá bom? Vou dar aí um minutinho avisando para vocês que o estudo Pão Nosso, né, ele acontece aqui pelas nossas redes sociais. Nesse horário hoje foi especial, tá, gente? De 20 horas. Geralmente ele acontece às 19 horas. Hoje é porque a gente tinha o estudo da Gênese antes. E aí, antes do estudo da Gênese, a gente teve o estudo do livro dos médios. Então, foram muitos estudos, um atrás do outro. E hoje a gente acabou realizando ele às 20 horas. Mas depois vocês podem até me dizer se vocês preferem às 19 ou às 20 horas. Porque aí, quem sabe, né? A gente até muda esse horário. Vamos lá? Fazer nossa prece? Jesus amado, queremos nesse momento te agradecer pela oportunidade bendita desse trabalho que nos esclarece e nos ilumina. Te agradecer também pelas ricas obras trazidas por Chico Xavier, ditadas pelo benfeitor Emmanuel, que iluminam a nossa jornada aqui na Terra. Que tu possas derramar em nossos lares a paz que necessitamos e em nossas águas o remédio necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. Guarda-nos no teu coração, Jesus, e ampara-nos não só hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijo para todos, muito obrigada, gente. Muita paz. Um ótimo final de domingo. Tchau, tchau. Um beijo no coração.